Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Então, hoje nós estamos gravando esse vídeo, especialmente para explicar quais são os tipos de tarô que nós usamos, quais são os oráculos. E o primeiro oráculo que nós trouxemos aqui é o tarô de Marsella, que é um tarô tradicional. E nós só trabalhamos com tarô que segue a tradição. Um tarô, para seguir a tradição, ele tem que ter 78 cartas, ou seja, 22 arcanos maiores, que é os que estão abertos aqui na mesa. Vocês podem visualizar os 22 arcanos maiores e os 56 menores. Então, nós seguimos a tradição, nós utilizamos o tarô de Marsella e outros oráculos também que seguem essa tradição. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre os 22 arcanos maiores do tarô de Marsella. Em outra oportunidade, nós vamos trabalhar os 56 menores. Então, aqui, apostos aqui na mesa, nós temos os 22 arcanos maiores abertos, e eu vou falar um a um o nome dos arcanos, qual é a mancia deles, para que vocês possam conhecer e saber como que é feita a interpretação, quais são as mensagens que eles trazem para a gente na hora da abertura das mandalas. Então, o primeiro arcano é o arcano 1. O arcano 1 é o mago. O mago, ele representa o poder de criação, ele representa o conhecimento, ele representa o poder de causa e ele também representa a nossa iniciativa. Então, ele traz essa mancia para o jogo quando ele sai. O arcano 2, logo em seguida, do lado do mago, é a sacerdotisa ou a papisa. A sacerdotisa ou a papisa, ela traz a mancia da revelação, também representa situações que envolvam família, situações que envolvam emocional, representa a lua e o feminino. Já o arcano 3, a imperatriz, é uma energia celeste que está na face da Terra, né? Então, em muitos baralhos ela contém asas, mas ela está numa situação ali terrena, ou seja, na face da Terra. E ela traz o nosso poder de gestação, de realização e principalmente de escolhas, né? De ter critérios para escolher aquilo que é certo. Também é o arcano de Vênus, o arcano ligado aos relacionamentos também. Depois nós temos o arcano 4. O arcano 4 é o imperador. O imperador, ele fala do nosso poder, da nossa firmeza e das coisas que estão estabilizadas ou que precisam ser estabilizadas. Então, é o ser que é o imperador de si mesmo, que precisa achar o seu caminho e ser firme, forte e seguro nele. Então, esse é o poder do imperador. Depois nós temos o arcano 5, que é o Papa. O Papa, ele fala das nossas questões espirituais, das mudanças que precisa ocorrer na nossa vida. E as questões espirituais que o Papa se refere não tem a ver especificamente com religião, e sim com o que a gente acredita que é religiosidade para nós. Depois nós temos o arcano 6. O arcano 6, ou os enamorados ou amantes, como aparece em alguns baralhos, em alguns oráculos, ele traz a questão da dúvida, né? A questão das escolhas, a questão também de ser forte, firme e seguro. Ele é um arcano que é regido pelo signo de Touro. Então, ele pede que você seja forte, firme, seguro nas suas decisões, para que as coisas possam fluir para você. Depois nós temos o arcano 7, o carro. O arcano 7, o carro, ele fala do direcionamento e do nosso poder mental para direcionar a nossa vida, direcionar as coisas para o caminho certo. Então, se o carro está desgovernado, você pode ir para qualquer lugar. Então, é um arcano de Gêmeos, do signo de Gêmeos, e que pede essa questão do direcionamento, de direcionar as situações
que você tem dúvida na sua vida. Depois nós temos o arcano 8, a justiça, que é um arcano ligado ao signo de Câncer, que é um arcano que nos pede que trabalhemos conosco a questão da justiça, mas não a justiça dos homens, e sim a justiça conosco mesmo, né? Pede que seja feita essa reflexão, se estamos sendo justos com nós mesmos nas situações que nós estamos envolvidos. De diversas formas, isso é demonstrado. Depois nós temos o arcano 9. O arcano 9 é o ermitão. O ermitão, ele fala do nosso brilho interior. Então, quando você procura alguma resposta, primeiro você tem que olhar para dentro de você, antes de exteriorizar aquilo que você pensa ou procurar as respostas no mundo exterior. Ele diz que as respostas estão no seu exterior, no seu interior, não no seu exterior. Arrumando aqui. Depois nós temos a roda da fortuna, o arcano 10. O arcano 10 é um arcano bastante kármico e é o arcano que fala da nossa evolução e também do equilíbrio que nós devemos ter, que nem sempre as coisas estão boas e nem sempre estão tão ruins. Então que nós temos que ter esse equilíbrio no nosso caminho evolutivo e conseguir equilibrar as energias para poder fazer com que as coisas fluam. Depois nós temos o arcano 11, a força. O arcano 11, a força, é o arcano de Marte. E ele representa o guerreiro, ele representa... Podemos ver nesse arcano que ele traz o arquétipo de uma dama abrindo a boca do leão, onde a dama está ali, na verdade, se harmonizando com o leão. Então, é o poder de realização da dama, que seria um anjo, um andrógeno, com a motivação e a força do leão. Então, essas duas energias juntas trazem uma sinergia perfeita. Depois nós temos o arcano 12, que é o pendurado, né? Um arcano que está ali, um ser que está ali, um arquétipo pendurado por uma corda, pelo pé de cabeça para baixo. Então esse arcano é o arcano de Libra, e ele fala do nosso poder de decisão, das formas como interagimos com o mundo e da questão da nossa atitude em relação ao que nos acontece. E cuidar com questões que ficamos em cima do muro e não nos posicionamos. Então, este é o arcano 12, o arcano de Libra. Depois vem o arcano 13, a morte. A morte é um arcano que nós utilizamos quando nós queremos chegar mais perto da divindade, né? Ao contrário do que se pensa, a morte é uma coisa boa, né? E não uma coisa ruim. Em alguns aspectos, ela traz o poder da transformação, da transmutação, para que você possa renascer para algo novo na sua vida. Então, ela tem esse significado. Depois nós temos o arcano 14, a temperança. A temperança é o arcano de Escorpião. Este arcano 14, ele traz um anjo e que tem duas ânforas na sua mão, né? A ânfora solar e a ânfora lunar, uma representando o passado e a outra representa o futuro, e o próprio anjo ali representa o presente. Então, o que essa simbologia quer dizer? Que nós temos que viver o presente e temperar o passado e o futuro. Porque se pendermos para um dos dois lados e não se nos mantermos no presente, nós não conseguimos realizar aquilo que é necessário para a nossa evolução. Então, é um arcano muito importante também, um arcano de transmutação e de superação. Depois nós temos o arcano 15, que é o diabo. O diabo é um dos arcanos, ou arcano mais alquímico do tarô. Ele é o arcano mais alquímico do tarô, porque é com ele que a gente pode nos libertar de todas as nossas amarras e enxergar todas as nossas imperfeições. E com isso nós podemos
tanto solver aquilo que não serve para nós e eliminar, como coagular aquilo que é bom e continuar no nosso caminho evolutivo. Então, quando esse arcano é bem interpretado, ele significa poder, força, porque ele tem esse poder mesmo de nos mostrar tudo aquilo que precisa solver e aquilo que precisa coagular na nossa vida e motivar a nossa evolução. Também é um arcano que fala das fantasias e das questões de sedução do mundo em que vivemos e que nos deixam presos na matéria, impedidos de evoluir. Depois nós temos o arcano 16, a torre. A torre é um arcano muito bonito, digamos assim, um arcano perfeito. Ele mostra a casa de Deus e ali tem dois seres caindo e um cai desacordado, que significa que perdeu a consciência, e o outro cai acordado, que significa que tem a consciência. Então, nesse arquétipo, esse arcano, ele representa que é a queda das coisas falsas. Então, tudo aquilo que é falso será demonstrado para a gente quando sai a torre. Ou as coisas já foram demonstradas e nós não queremos enxergar. Então, é um arcano que prevê muitas mudanças também. Depois nós temos o arcano 17, a estrela. A estrela, ela nos traz um ser, né? Um outro andrógeno, um anjo, também ali trabalhando, vivendo o seu presente, também com duas ânforas. E ele realiza o seu trabalho com muita perfeição e também com equilíbrio, né? Ele não se projeta no futuro com as ânforas e também não fica no passado. Ele tem a paciência de plantar o fruto que ele vai colher mais tarde. Então é um ser pleno, é um ser que encontrou a sua paz interior para executar aquilo que é necessário para a sua evolução. Então é um arcano muito bonito também. O arcano 17, a estrela, é o arcano de Mercúrio. Depois nós temos o arcano 18, que é o arcano de Aquário. O arcano 18, ele traz ali no seu arquétipo uma lagostinha numa lagoa, e essa lagostinha, ela tá precisando sair dali para encontrar o seu sol. Só que no meio do caminho tem os desafios, ela precisa interagir com grupos, com pessoas, vencer barreiras, e muitas vezes a lagostinha não sai da lagoa, ela fica ali e não consegue evoluir. Então este é o arcano dos grupos, o arcano onde nós vencemos os nossos desafios, enfrentamos os obstáculos ou não. Então esse arcano ele é de muito significado quando ele sai num jogo. Depois nós temos o arcano 19, é o arcano de Peixes, o Sol. O arcano Sol, ele nos traz a questão da plenitude, da finalização de ciclos, aquele arcano que fala do trabalho que temos que fazer contra as ilusões para ser seres plenos, realizados, felizes. Então, este é o arcano de Peixes. Depois nós temos o arcano 20, o arcano julgamento. O arcano julgamento, ele traz ali no seu arquétipo, é um arquétipo um pouco forte, porque ele traz um anjo tocando a trombeta e depois ele traz logo abaixo uma outra realidade, pessoas, mortos-vivos, né, saindo dos seus caixões. Então, o anjo, ele traz a consciência, né? E a partir do momento que essas pessoas têm a consciência, elas levantam dos caixões e deixam de ser mortas-vivas quando elas enxergam que elas têm que enxergar e mudam a sua realidade. Ou ao contrário, quando elas se recusam a ter consciência e continuam no caixão. Então é um arcano muito forte também e é o arcano de Saturno.
Depois nós temos o arcano da vitória, que é o arcano 21, o mundo. O mundo, ele diz que nós passamos por todos os desafios e agora o ser é um ser vitorioso. Por quê? Porque ele tem a esfinge desvelada, ou seja, ali nós vemos no arquétipo 4 animais na carta, no oráculo. Então, ele tem uma águia do lado, ele tem um anjo do outro lado, ele tem embaixo o leão e o touro. E o que isso quer dizer? Que o ser que está no meio é o ser vitorioso. Então, ele desvelou todos os mistérios, desvelou a esfinge e ele se tornou um ser vitorioso, aquele que tem as rédeas da sua própria vida, aquele que está pronto para se expor para o mundo, aquele que é o seu sol exterior, porque esse é o arcano do sol. Então, este é um arcano muito bonito quando bem trabalhado, ou você pode estar também tendo derrotas ao invés de vitórias, por não conseguir desvendar os segredos da esfinge dos animais. E por último, nós temos o louco, que traz ali um arquétipo de um ser que traz a sua trouxa, a sua bagagem, né, que significa as suas experiências, e ele se lança no mundo. E ao se lançar para o novo, ele traz um animal que morde a sua perna. Então, o louco, ele simboliza a pureza, a nossa coragem, os nossos reinícios nas nossas experiências e principalmente essa pureza que ele tem de se lançar para o novo, que muitas vezes nós não temos. Mas não é porque ele está se lançando para o novo e que ele tem experiências já vividas que os desafios não vão aparecer. O animal mordendo a perna significa que, embora tenha desafios, ele continua caminhando em busca de coisas novas, com todo o seu entusiasmo. Então, esses são os 22 arcanos do tarô de Marsella, do tarô tradicional. E numa próxima oportunidade nós vamos estar explorando aqui o baralho menor, ou seja, né, os arcanos menores do tarô, para que vocês também possam conhecer. E voltando a complementar, estes arcanos são os arcanos celestes, os arcanos que nos trazem uma realidade coletiva, são os arcanos de trabalho muito importante no tarô. Eles dão toda a fundamentação, todo o alicerce para que a gente possa trabalhar com o oráculo e fazer boas interpretações. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, segue o nosso perfil no Instagram, nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo e até o próximo vídeo.